dos modelos de iluminação no OpenGL, tá? Vamos lá. Então a gente vai comentar sobre todas essas fontes de luz que eu comentei nos vídeos anteriores e de todas as questões de atenuação, de todas as questões de reflexão da luz nas superfícies, tá? Então vamos lá, modelos básicos de iluminação. É muito caro, né? Computacionalmente muito caro você implementar como acontece na realidade. Então você ter as fontes de luz e você calcular todas as reflexões e essa ideia de que a luz bate nas superfícies e é refletida nas outras direções, batendo nas outras superfícies. Esse cálculo permitiria que a gente tivesse sombras, inclusive, né? Porque eu tenho uma fonte de luz, um objeto tem um objeto na frente, um atrás, né? Quer dizer, o de trás poderia não receber luz e ele está recebendo o da frente está fazendo uma sombra nele, né? No OpenGL não tem isso, a gente calcula efeitos de luz locais a cada superfície, então uma superfície não sabe da existência das outras, tá? Então posso até ter um objeto na frente do outro que ambos recebem a luz, tá? Não, se a única coisa que acontece é a atenuação do jeito que eu comentei com vocês, atenuação pela distância, atenuação se ela é direcional, atenuação com relação àquele ângulo, né? A fonte de luz pontual, então, né, com a distância, ela atinge os objetos mais próximos, mais distantes ela tem aquela atenuação. Então, isso sim ele calcula, tá? Mas sombra, não vai ter sombra, porque ele calcula efeitos de luz locais. Então, objeto a objeto, com essas fontes de luz, o que, que acontece com esse objeto? Então, um objeto não sabe do outro, não existe esse cálculo geral da cena, porque seria muito caro, né? Computacionalmente caro, tá? Então, primeira coisa, existe uma luz de fundo, que é a última luz que eu comentei com vocês, né? O último efeito sobre as superfícies de luz, né? Então, essa luz de fundo a gente coloca no OpenGL como um nível de brilho geral da cena. Então, se não tiver nenhuma fonte de luz configurada, existe um nível de brilho geral da cena, tá? Então, um nível de brilho uniforme para todos os objetos, tá? Olha lá, quando a quantidade de luz refletida dependerá das propriedades ópticas das superfícies, tá? O nível de luz ambiente em uma cena é definido por um parâmetro de intensidade IA. Então, lá no PGL a gente vai definir esse nível de luz ambiente da cena, tá? Depois, reflexão difusa. A reflexão difusa pode ser modelada, assumindo que a luz incidente é espalhada com igual intensidade em todas as direções, tá? Então, essas superfícies são chamadas de refletores difusos ideais, né? Que estão refletindo a luz uniformemente em todas as direções, tá? Então, ali, assumindo que toda a superfície é um refletor difuso ideal, eu tenho um parâmetro KD, tá? Que é o coeficiente de reflexão difusa. Então, cada material vai ter um coeficiente de reflexão difusa, tá? E quando a gente está falando de cor, esse coeficiente de reflexão difusa vai ter os componentes R, G e B, tá? Então, numa superfície, a gente configura que essa superfície tem coeficiente de reflexão difusa KD, que vai ser um valor entre 0 e 1, quer dizer, 0 não reflete nada e 1 reflete completamente aquela componente R, G e B, tá? Então é isso que está dizendo aqui. Para fontes de luz monocromáticas, quer dizer, se eu estivesse lidando com tons de cinza, eu teria um único KD que seria um valor entre 0 e 1, tá? Quando a gente estiver lidando com cor, esse KD na verdade vai ter as componentes R, G e B, tá? Superfícies brilhantes apresentam valores KD altos, intensidade de reflexão próxima da incidente. Então reflete tudo, né? Quanto mais brilhante, mais reflete, né? Valores KD próximos de zero definem superfícies que absorvam luz, então são escuras, né? Reflexão difusa, aqui está mostrando, né? Se eu tenho esse coeficiente de reflexão difusa, ele é multiplicado pela luz ambiente, tá? Por aquele componente, coeficiente de luz ambiente, tá? Então, com a luz ambiente apenas, eu tenho esse tipo de visualização, tá? Então, é quase como se a gente não utilizasse iluminação, tá?
Eu ainda não consigo nem ter a noção de tridimensional aqui. Então é uma luz, é uma coisa pouco interessante, tá?